Bom dia a toda a nossa audiência, a audiência do programa Sociedade Global, Mundo Conectado. Na ocasião, eu quero agradecer e dedicar também um bom dia ao à nossa diretora de programação, a senhora Cléo Rocha, ao padre Lúcio Boteon, nosso diretor-geral, à Rádio Monte Roraima FM, sempre a serviço da vida e da cidadania, que acolheu um projeto da Universidade Federal de Roraima, um projeto extensionista, né? E dizer que vocês podem nos acompanhar pelo site www.monteroraimafm.com.br ou pelo Instagram, Facebook, @Rádio Monte Roraima FM. Hoje tenho a satisfação de estar entrevistando o professor Carlos Alberto, vulgo Cacau, que é meu amigo, meu colega de trabalho, sociólogo, né, que vai nos falar sobre o mundo rural amazônico, né? A gente fala tanto de mundo urbano que às vezes fica, né? Que eu acho que é interessantíssimo assunto. Primeiro eu quero aqui agradecer a gentileza do professor Carlos Alberto do Cacau por estar aqui conosco, né? Dispensando o tempo da sua vida, porque tempo é mais do que dinheiro, né, Cacau? Tempo é vida. Então você está aqui conosco com essa generosidade, dedicando o tempo da sua vida para nos falar desse tema que é teu tema de pesquisa, de reflexão, né? Então, em primeiro lugar, seja muito bem-vindo e aceite nossos cumprimentos aí, nossos agradecimentos. Bom dia, professor Américo. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, de poder falar um pouco com a sua audiência qualificada e discutir nessa temática, o mundo rural amazônico, que, acredito eu, hoje está nos debates mais centrais do mundo. A Amazônia interessa ao mundo, mas talvez nem todos conheçam a Amazônia rural. Isso, eu vou até já começar a fazer uma pergunta que eu considero que é básica, né? Pelo menos para mim. O que é esse mundo rural amazônico? Bom, primeiro é um mundo bastante diverso, né? E um mundo com extensões enormes. Nós estamos falando a partir aqui de Roraima, especialmente aqui da capital do estado, Boa Vista, que está no Lavrado Roraimense. Né? Para quem não conhece, é o Cerrado, né? Tecnicamente falando, mas aqui no estado nós costumamos chamar de forma carinhosa o nosso Lavrado. E o Lavrado tem uma realidade distinta de outros cenários amazônicos. Quando se fala em Amazônia, normalmente se pensa em floresta, mas nós temos uma diversidade nessa região, diversidade de flora, de fauna, mas principalmente de sociedade, que é o que nos interessa. Né? Nós temos populações urbanas, com grandes cidades como Manaus, ou cidades médias como Boa Vista, mas nós temos uma grande população também na área rural, ribeirinhos, indígenas, agricultores familiares. Então, formamos aí uma população diversa que precisa ser conhecida, precisa ser compreendida e um conjunto de pessoas, uma sociedade que forma várias comunidades pelo interior desse nosso vasto território, esse rico território que recebe as atenções do mundo, muitas vezes pelas suas riquezas naturais e menos pela sua diversidade cultural. Eu sempre ouvi falar, eu sei que é um discurso bem torto, mas eu sempre ouvi falar que na Amazônia cultivar a terra é algo complicado, que a terra não era boa para cultivo. É um mito urbano? Melhor, é um mito rural? Bom, talvez eu não seja a melhor pessoa para falar tecnicamente da qualidade do solo,
Até porque eu sou sociólogo, eu não sou agrônomo. Meus amigos agrônomos iriam estar questionando o que o Cacau está falando sobre solo em uma entrevista. Todos os solos têm as suas propriedades e muita gente às vezes fala, esse solo aqui não serve para isso, esse solo é pobre. Não, né? Aí eu acho que quem deve falar são os técnicos, os agrônomos que conhecem e entendem do solo. Mas as populações, os povos que vivem aqui produzem, né? Produzem o seu alimento e com as características de cada região. Obviamente que eu venho estudando um pouco sobre agroecologia e principalmente sobre permacultura, e uma das coisas que eu aprendi a estudar essas duas áreas é que a gente não deve brigar com a terra. Né? Por sabedoria. Então, não adianta nós querermos produzir determinado alimento em uma determinada região, uma determinada planta em uma determinada região, se aquela região não é própria para produzir aquela planta, aquele alimento. É lógico que, do ponto de vista tecnológico, as barreiras para se produzir são cada vez menores. No entanto, qual é o custo ambiental para se produzir, digamos, uva no lavrado, como já se tentou aqui em algum momento? Ou se produzir uma espécie que não é própria da nossa região no nosso território. Então, me parece que a gente precisa entender a natureza e absorver os ensinamentos que ela nos oferece e também dialogar mais com os povos originários, com os agricultores familiares que conhecem a natureza e fazer algo daquilo que eu acho que é muito interessante. Nós viemos da academia, da professor Américo, e a academia às vezes é bastante arrogante, 90% das vezes, né? não dialogando com os conhecimentos tradicionais. E nós precisamos ter a humildade de ouvir os conhecimentos tradicionais. Aquele conhecimento que, pela prática do dia a dia, ao longo dos anos, sabe qual é a melhor época do ano para plantar, a melhor época do ano para colher, qual é a espécie que melhor se adapta àquele solo e assim por diante. Então, eu acho que hoje a gente vive uma realidade em que a academia passa a ouvir melhor, né, os conhecimentos tradicionais, os conhecimentos dos povos originários e vem aprender com esses povos. Eu mesmo, às vezes, recebo colegas de outras regiões que vêm conhecer um pouco a realidade dos povos originais e fazer uma interrogação. Como esses povos chegaram até aqui? E tem uma coisa também, Cacau, que você colocou que eu quero retomar porque eu acho fascinante, a relação com a terra, né? A relação com a natureza é muito divergente e diferente daquela que é ocidental, né? Você sente a terra, você colocou muito bem, não podemos brigar com a terra. Sim, Isso é sim. extremamente sábio. Não, sem dúvida, infelizmente com a modernidade, a partir do século XIX principalmente, a humanidade, principalmente o mundo ocidentalizado e aquele mundo que se formou a partir das ideias desse mundo ocidentalizado, ele se afastou muito da natureza, né? A natureza vira um objeto, né? Ela vira capital, né? Ela virou mercadoria, Exato. né? E tenta-se transformar a natureza em mercadoria. E esse afastamento da natureza nos desligou, ou usando a expressão aí do programa, né, nós nos desconectamos da natureza. E muitos povos originários ainda carregam esse princípio,
nós não somos distintos da natureza, nós somos a própria natureza. E infelizmente, essa desconexão desse mundo urbanizado, principalmente, desse mundo com influências ocidentalizadas, eles, ao se desconectar, ele apenas retira da natureza aquilo que vai lhe levar a alguma satisfação, algum provimento de necessidade, sem perceber que a natureza ela não é simplesmente uma oferta de mercadorias e de serviços para serem consumidos. Ela precisa de atenção também. Eu vi uma expressão aqui, Cacau, que eu não esqueço nunca. Eu participava de outro programa, junto com o professor Davidson, a quem eu quero mandar aqui um forte abraço, de uma liderança indígena que comentou que assim, eles começaram a perceber uma mudança no ambiente quando ela tirava a mandioca estava estragada. Que é exatamente essa relação com a natureza que nós não temos. Né? O tempo da natureza, o processo da natureza com o que ela produz, né? E eu olhei assim e falei, cara, que fascinante. Né? Quer dizer, você tem o ciclo da natureza, eles conhecem profundamente esse ciclo e podem perceber que alguma coisa está fora do lugar porque aquele processo não está completo. Sim, Né? é a sabedoria, né? A observação. É lógico que a ciência ela é capaz de resolver muitos problemas, mas nem sempre ela dá conta de tudo. Né? Nós estamos em uma época em que lidamos com as mudanças climáticas, com a crise climática que bateu na nossa porta, e a gente precisa, talvez, olhar para aqueles que chegaram até aqui sem o uso excessivo de tecnologia, mas conseguiram alimentar seus povos. É verdade que tivemos crises alimentares ao longo da história da humanidade. Sim, é verdade. Em várias épocas nós enfrentamos essa realidade. Mas hoje a gente precisa pensar e olhar para frente, né, como a população mundial vai ser alimentada. Depois da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a chamada Revolução Verde, que, na opinião de alguns, resolveu o problema da fome, mas para outros ela gerou a produção de commodities e não sanou o problema da fome, porque ainda enfrentamos pelo menos 1 bilhão de pessoas em situação de fome no mundo. Então, na minha opinião, a gente não pode dizer que a Revolução Verde resolveu o problema da fome. E junto com essa Revolução Verde, nós tivemos vários impactos ambientais que hoje nós estamos lidando com eles. Né? Então, se por um lado a tecnologia é importante, o desenvolvimento da ciência é importante, e eu respeito a visão de vários colegas que defendem o avanço da ciência, o avanço da tecnologia para a produção de alimentos, mas também a gente precisa olhar para o outro lado e perceber quais são os impactos dessas tecnologias na produção de alimentos, aqui ou em outras partes do mundo. Aqui mesmo a gente já percebe os impactos do uso da tecnologia na produção agrícola. Né? Nós, por um lado, por exemplo, temos o avanço da chamada agricultura de precisão, por um lado, mas por outro lado nós temos, por exemplo, o uso de drones que podem aplicar defensivos agrícola de uma forma bastante localizada, mas a gente também tem recebido várias denúncias de equipamentos como esse que acabam afetando a produção de agricultores familiares ao dispersar uma série de defensivos agrícolas no ar que chegam em outras propriedades. Avança os limites da propriedade. Exatamente. Então, assim, para a produção agrícola desenvolvida com grande tecnologia, nós temos grandes avanços, mas
que impactos esses avanços também acabam gerando. Em algumas situações, acabam sendo utilizados até como máquina de guerra para expropriar famílias de agricultores familiares, famílias de camponeses, comunidades indígenas, algumas vezes são afetadas também por esses equipamentos que, em tese, praticam uma agricultura de precisão. Mas, na prática, o que a gente acaba vendo é que a precisão não é tão precisa ou é utilizado de maneira indevida para afetar as pessoas que, de alguma maneira, estão vivendo no entorno dessas propriedades que usam alta tecnologia. Queria perguntar agora ao sociólogo, Sim. né? Podemos pensar essa tecnologia mais minuciosa dos drones, por exemplo, como paliativo. Mas não há um problema político por trás disso? Bom, aí é uma questão de ação política que você tem no programa de desenvolvimento agrícola de uma região. Talvez o que esteja nos faltando ainda é uma regulamentação do uso desses equipamentos e também um maior conhecimento da sociedade de quais são os impactos do uso desses equipamentos. A gente está falando de drone, mas também a gente tem problema com os aviões que pulverizam grandes lavouras. Isso ocorre no nosso estado, mas ocorre em várias regiões do Brasil. Muitas vezes você, para ampliar a sua produtividade, você usa o drone, você usa o avião, mas você está esquecendo que tem um curso de água próximo, você está esquecendo que tem uma comunidade indígena próximo, você está esquecendo que tem uma escola próximo. E nós já tivemos, eu não vou chamar de acidente, vou chamar vários incidentes onde essas pulverizações atingiram crianças, atingiram idosos, atingiram mulheres, atingiram comunidades inteiras por talvez não por falta de legislação, que nós temos uma legislação ambiental até bastante avançada no país, mas por não ter o acompanhamento dessas aplicações, por não termos fiscalizações. Infelizmente, nós temos um Congresso Nacional que, ao invés de trabalhar em defesa dos interesses da sociedade, muitas vezes trabalha no interesse de grupos de interesse. E a gente tem acompanhado que, ao invés de fortalecer a legislação ambiental, o Congresso Nacional tem trabalhado no enfraquecimento da legislação ambiental, no enfraquecimento dos órgãos de fiscalização, que prestam um grande serviço para a sociedade brasileira. Mas, ao enfraquecê-lo, você impede, inclusive, a melhoria da fiscalização. É lógico que são opções. Aqueles que defendem o uso dessa tecnologia para ampliação da produtividade, perfeito, sem problema nenhum. A questão é o quanto disso impacta nas comunidades rurais e o quanto disso também impacta em nós mesmos. Né? Porque nós somos consumidores e nós consumimos água. Então a gente precisa ter a segurança de que a água que nós consumimos ela seja uma água livre de defensivos agrícolas. Eu estou usando a expressão defensivos agrícolas aqui, mas eu poderia usar agrotóxico, eu poderia usar veneno, mas talvez alguns me questionem, né? Mas eu prefiro realmente usar a expressão veneno, né? Que é o que ocorre de fato. Nós tivemos aí notícias de compra de produtos, né, europeus que são proibidos na própria Europa, né, para usar aqui, né? Não sei se estou falando besteira, mas eu me lembro de ter acompanhado pela própria mídia
pela chamada imprensa corporativa, né? Sim. Informações desse sentido, né? Infelizmente é uma realidade. Nós temos defensivos agrícolas aprovados no Brasil que não são aceitos na Europa. E temos um problema mais grave. Muitas vezes nós temos esses defensivos também contrabandeados, que entram ilegalmente no país, né? Então, esse talvez seja um problema maior ainda. Porém, apenas com aquilo que já é liberado e autorizado no Brasil, nós já temos muitos problemas e que, enquanto sociedade, nós precisaríamos conhecer melhor a implicação desses defensivos no uso na produção de alimentos e o quanto disso nós acabamos ingerindo, né? Então, talvez nós não tenhamos, enquanto cidadãos, a informação mais clara e mais precisa de quanto nós consumimos de agrotóxico ao nos alimentarmos com aquela alimentação que a gente até acredita que seja saudável, mas o quanto de agrotóxico tem naquela planta, quanto de agrotóxico tem naquela maçã que outro dia eu lhe encontrei fazendo um lanche lá no CCH com uma maçã. Nós até brincamos sobre isso, né? O quanto nós estamos nos alimentando saudavelmente ou o quanto nós estamos ingerindo produtos químicos que nem conhecemos. O quanto não podemos nos iludir sobre tudo isso, né? Exatamente, né? Eu acho que a gente precisa de uma melhor educação nesse sentido, né? Eu digo, não necessariamente uma educação formal, mas trazer para dentro da nossa casa mesmo, né? Um diálogo com a nossa família, com os nossos filhos, com os nossos parentes, né? O que de fato é saudável, né? Às vezes um alface pode ser muito bonito, mas da onde que ele veio? Né? Aquele tomate muito bonito, mas da onde ele veio? Aquela manga saborosa, que aqui em Boa Vista talvez a gente não tenha tantos problemas, porque em muitos quintais nós temos os pés de manga. Que são deliciosas, né? Mas em certas circunstâncias a gente vai à feira, vai ao mercado e adquire produtos e a gente não faz uma pergunta: quem produziu? Da onde veio? Né? Eu tenho a prática de ir à feira e muitas vezes eu pergunto para os feirantes: de onde veio esse seu produto? Muitas vezes eles sabem, outras vezes não sabem. Eu não sei, eu sei que é de Roraima, mas não sei de qual município veio. E além da alimentação que a gente ainda importa, né? Nós não temos uma produção em Roraima que dê conta de alimentar toda a população do estado. A gente ainda importa muitas coisas. Muito embora tenhamos muita terra para produzir e poderíamos produzir muito mais aqui no estado, poderíamos ter uma agricultura familiar bem mais forte, mas muitas vezes eu percebo que o nosso estado ainda não trata de maneira adequada o agricultor familiar que precisaria de uma boa atenção. Muito embora nós tenhamos políticas públicas bastante consolidadas, o Pronaf, por exemplo, tem mais de 30 anos, né? Então foi criado lá no governo Fernando Henrique Cardoso e Década de 90, né? década de 90. Né? E foi aperfeiçoado ao longo dos anos, fortalece de fato a agricultura familiar, mas a gente ainda precisa que o agricultor familiar, a agricultora familiar tenham uma maior atenção do Estado e principalmente tenham mais respeito pela sociedade que se alimenta daquilo que é produzido no campo. Perfeito. Cacau, como pesquisadores na área de ciências humanas, a gente sabe que o tempo sempre é o nosso grande inimigo. E assim, te agradeço a aula, né? Mas a gente está vencendo o tempo. E eu queria que você fizesse suas considerações finais, de repente colocando pontos que deixaram, né, de ser tratados aqui, que você considere oportunos para a sociedade.
Sim, primeiro eu queria agradecer essa oportunidade. Realmente o tempo é uma faísca, né? Quando a gente percebe, já se foi uma conversa tão agradável, temas que me interessam profundamente, não só como professor da Universidade Federal de Roraima, mas como cidadão, Uhum. principalmente. Porque nós estamos no século XXI. Tivemos grandes avanços em termos de produção de alimentos, mas hoje a gente enfrenta uma epidemia de ultraprocessados e muitas vezes a gente não discute sobre isso, né? O poder que a indústria tem em decidir o que nós vamos comer. Então, para finalizar, eu gostaria de deixar essa observação. Vamos pensar um pouco mais naquilo que a gente coloca no nosso prato e da onde vem esse alimento que nós estamos colocando no nosso prato e vamos valorizar aquilo que é produzido pelo nosso produtor local, né? Porque é uma forma de acessarmos uma alimentação mais saudável. Não é garantia Uhum. absoluta, mas pelo menos você pode ir conhecer aquele produtor, você pode perguntar para o feirante da onde veio, e se ele sabe, você pode um dia visitar e saber como aquele alimento foi produzido. E, se possível, reduzirmos o produto ultraprocessado da nossa mesa. Obrigado, Cacau. Fica a lição. Até eu já pergunto de onde vem aquela maçã. Bem, gente, eu quero desejar a todos um domingo maravilhoso, mais uma vez agradecendo a disponibilidade do professor Cacau, e agradecendo novamente a nossa chefe de programação, a minha diretora Cleo Rocha, ao padre Luiz Boteon, ao Everton que nos conduz com bastante competência, e desejo a todos um excelente domingo e aprendendo a lição com mais atenção ao que nós consumimos.